apesar de eu trabalhar tecnicamente 10 anos com tecnologia, já faz pelo menos 15 anos da minha vida que ou eu tô fuçando em algum código de alguma coisa, ou lá no comecinho, quando eu tava tentando desenvolver um jogo, ou desenvolver páginas HTML sem saber exatamente o que eu tava fazendo, entre outras coisas. Só que isso aqui fica ainda mais louco quando eu paro para pensar que atualmente eu tenho 30 anos e logo terei 31 anos, o que significa que eu vou ter mais tempo de vida que eu passei mexendo em algum código e escrevendo bugs do que eu passei tempo de vida sem ter contato com código ou tecnologia. E quando você parar para pensar nisso aí, é louco, né? E durante a minha jornada, eu passei por muitas coisas e acabei vivenciando muitas coisas e algumas coisas sim eu faria diferente. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui para falar para você os meus 3 arrependimentos, coisas que eu teria feito diferente ao longo da minha jornada, não com um tom de vitimismo, não com um tom de coitadismo, mas como um tom de coisas que eu gostaria de falar. De repente para você que está começando agora, seja você que está fazendo uma transição de carreira, seja para você que está entrando na área agora, ou até mesmo para você que está na área e começa a sentir algum desses sinais aqui, porque eu vou falar para você coisas que eu quebrei a cara ou que eu me toquei um pouco mais tarde do que eu gostaria de ter me tocado. E caso você não me conheça, eu sou o Felipão, seu melhor amigo no mundo da programação, e a primeira coisa que eu queria ressaltar como seu irmão mais velho no mundo dev é que nenhum salário vai ser bom o suficiente para sempre. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu não sei você, mas eu não sou herdeiro, eu não nasci herdeiro, eu nasci numa quebrada, eu sempre vivi uma vida bem precária, e quando eu tive meus primeiros empregos na área de tecnologia, o salto foi muito grande salarial, porque antes disso eu fazia muito trabalho braçal, eu não tinha uma carreira, eu tinha empregos, eu tinha bicos, então eu não tinha necessariamente uma coisa que eu ia seguir. E quando eu tive meu primeiro trabalho na área de tecnologia, onde eu comecei a ter meus primeiros contatos, que foi dentro de uma agência de marketing e tudo mais, eu comecei a vislumbrar um mundo muito diferente, seja pelo ambiente que eu estava indo para poder trabalhar, seja também ali também pelo tipo de poder financeiro que eu acabei adquirindo. E aí o que acaba acontecendo, né? Nesse momento, quando você nasceu sem ter nada, sem ter dinheiro, nada, você não vai ter educação financeira. Hoje em dia está um pouco mais fácil, entre aspas, porque você tem muita informação, você tem youtuber, essas coisas. Porém, olhando para trás, eu vejo que eu fiz muita besteira com o meu dinheiro. Então, qual que é a primeira coisa quando você não tem condições que você vai gastar o seu dinheiro ali? Bom, a primeira coisa é comida, assim. Você vai dar um salto, você vai querer comer melhor, naturalmente, você vai querer comer mais. Então, assim, era complicado para minha família, por exemplo, pedir uma pizza no final de semana. Isso por si só já era um evento. Então, quando você passa a ganhar mais, a primeira coisa que você vai fazer é querer comer mais, não à toa que, né, você ganha uns quilos também nessa época, como você também acaba não percebendo o que você está fazendo com dinheiro, principalmente se você veio de uma realidade de escassez. Então, a primeira coisa que eu faria diferente é começar a olhar em como gerir aquele dinheiro. Porque não importa o quanto você ganhe hoje, na sua realidade de hoje. Se você mora com seu pai, com a sua mãe, nesse momento talvez você acredite que você ganhe bem o suficiente e por isso tá tudo bem. Só que conforme a vida vai passando, você vai vendo que aquela faixa salarial, que muitas vezes acaba não dando tão saltos expressivos, né? Às vezes você dá um grande salto e depois você vê que não tem grandes saltos expressivos aqui, você começa a ver que ela já não é tão boa. Então, um salário que muitas vezes para alguém que é um dev, que vive com a mãe, que vive com o pai ali, é interessante, quando você vai morar sozinho, você já vê que o valor não é tudo isso. E aí quando você casa, tem filho, tem filha, talvez você já comece a ver o que, poxa, isso aqui é muito pouco. Então, uma das coisas que eu me arrependo é isso, de não gerir melhor o dinheiro. E o que eu digo gerir melhor o dinheiro? Primeira coisa é guardar um dinheiro, investir um dinheiro. Por quê? Primeiramente porque o mercado ele é muito volátil. Eu não sei se você sabe, mas a nossa área não é uma garantia que você vai ganhar bem, não é uma garantia que você vai ganhar muito dinheiro e quando você conseguir uma boa vaga, não é garantia que é estável para sempre, tá? O mercado ele vive vários ciclos. Então teve um momento de contratação em alta, assim, que você não precisava nem saber muito, que você via pessoas entrando na área a rodo, como você teve momentos assim de layoff que jogou os salários e oportunidades lá para baixo. E também você vai ter outros momentos ali de mercado que alguns mercados vão estar mais aquecidos do que outro. Então você tem um movimento ali que vai levar um tempo de transição. Então gerir o seu patrimônio é muito importante. Quanto antes você começar com esse pensamento de investir, e eu digo investir em coisa tradicional mesmo, tá? Ação, fundo imobiliário,
coisa que é provada pelo mercado. Não vai inventar moda de fazer day trade, de comprar coisa, e não vem falar de tigrinho, pelo amor de Deus. Então, investimento tradicional mesmo, de você guardar. Porque você vai ver que no começo, principalmente se você tivesse a possibilidade de guardar uma grana, nem que seja 10%, 5%, não importa, nem que seja R$ 100, mas guardar algum dinheiro, o seu futuro agradece, porque é um investimento em você mesmo. E essas partes do investimento em você mesmo faz muita diferença. Então, muitas vezes, se você está numa condição legal agora, se desse saldo, poxa, ó, tô conseguindo ajudar na minha casa, ou então tô mudando minha realidade em volta aqui, não esquece que lá no futuro você também vai precisar fazer essas coisas. E não é garantia que você vai ter ou o mesmo emprego ou o mesmo ganho. Eu já tive vagas que os salários estavam aqui e que depois os salários vieram por aqui. E aí você acaba vendo que não é uma coisa que você conquista e você só vai daquele patamar para cima. O mercado, ele é assim. E os salários também vão ser assim. Tem oportunidades e salários que hoje em dia é impossível. Se eu falar aqui, se eu falar, mano, não tem como conseguir esse valor. Mas que em outras épocas era totalmente plausível e normal se encontrar pessoas que falavam que recebiam esses valores. Então, você tem que ter isso em mente, gerir o seu patrimônio. Então não vai nessa expectativa, nossa, o salário ganha bem e tal. E muitas vagas, de fato, elas pagam bem se comparada com outras profissões ou coisa que algumas pessoas chamam de subemprego, né? Porém, se você não gerir o seu patrimônio, você vai ver que o que está bom, o que está confortável hoje, seja por conta de aumento de impostos, seja porque você mudou o seu tipo de condição de vida, seja porque você foi morar em outro lugar, outro ambiente, ele vai mudar ali a sua perspectiva sobre o que é muito dinheiro e o que não é. Então, primeira coisa, pega uma parte do seu dinheiro todo mês e investe em alguma coisa. Tanto para que você consiga se moldar lá no futuro, quanto para que você faça movimentos menos sofridos. Às vezes você quer fazer uma transição de uma área de tecnologia para outra, às vezes você quer fazer alguma viagem, alguma coisa a mais, às vezes aconteceu algum imprevisto, então ter, seja uma reserva de emergência, ou até mesmo algum dinheiro que você alocou ali no passado, vai ser uma grata surpresa que você vai ter para frente, né? Eu comecei há pouco tempo, se for começar a falar de investimento aqui, e é uma coisa que eu me arrependo de não ter começado antes. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa também é um tipo de investimento, porém é investimento em conhecimento. O que eu acabei percebendo? Que a minha carreira, ela passou por vários estágios e eu vi muitas oportunidades passarem na minha frente. E antigamente, né, quando eu comecei, não era tão comum você ver conteúdo aberto no YouTube para você estudar e tudo mais. Então você meio que ficava refém de conhecer alguém que era muito bom e aquela pessoa querer te treinar ou te passar conhecimento, né? Era aquele negócio quase Star Wars, né? Você tinha o mestre Jedi e o aprendiz. Então, você ficava muito refém das ocasiões, sendo que a sua vida ela vai passar, vai acontecer. Então, você propositalmente e intencionalmente investir na sua base intelectual é o que ajuda, né? Principalmente agora que a gente está vivendo nesses momentos de LLM, de inteligência artificial, dá para fazer muita coisa com inteligência artificial. Tem coisa que você não precisa nem codar mais. Tem coisa que eu mesmo não colocaria a mão no código para fazer hoje em dia. Usaria uma ferramenta ali de low code ou uma ferramenta de agente de inteligência artificial, ou até mesmo pediria um código ali para um chat GPT que já resolveria, tá? Tem muitas coisas que hoje em dia já dá para você resolver assim. Só que tem um ponto importante aqui. As inteligências artificiais, elas continuam recebendo atualizações, expandindo a sua base de conhecimento. Porém, você está expandindo a sua base de conhecimento, você está melhorando como profissional, ou você vai chegar num nível que você consegue ser substituído por um conjunto de prompts. Bom, eu sei que eu não vou ser substituído por um conjunto de prompts, pode ser que eu escreva esses prompts, mas eu estou em constante atualização. Então, tem um investimento de tempo em você também. No começo, principalmente se as outras pessoas te conheceram numa realidade, elas tomaram outros caminhos, e algumas pessoas vão ficar iludidas, nossa, paga bem o mundo de programação, nossa, os salários são bons, mas ninguém vê o investimento de tempo que leva para você ficar bom nisso. Então, vários passeios que eu deixei de ir, vários rolês que eu não aproveitei, vários momentos que eu tinha que estudar, eu tinha que engolir algum tipo de tecnologia nova para conseguir trabalhar, porque na segunda-feira, né, hoje em dia você tem vagas que quando você entra, ela vai lá, te dá um treinamento, as coisas, mas muitas vezes acabou acontecendo, como por exemplo, aprender Angular, eu não tive, eu vou estudar front-end, CSS, HTML, aprender Angular. Eu tive que, sexta-feira a gente vai assumir esse projeto, Felipe, na sua mão, isso aqui, tem que engolir Angular ali no final de semana. Então muitas pessoas acabam não vendo esse tipo de investimento intelectual que você tem que fazer. E muitas vezes é pesado. Então às vezes você vai chegar, e nessa época eu trabalhava presencial.
Eu chegava do trabalho, às vezes cansado, e tava lá consumindo conteúdo de tecnologia. Não tava vendo série, não tava assistindo um Netflix, não tava consumindo conteúdo. Eu moro em São Paulo, capital. Caso você não saiba, que é muito comum a gente viver uma parte da vida em transporte público. E muitas vezes eu pegava no transporte público, baixava um vídeo do YouTube, um tutorial, e ia assistindo no transporte aqui, ó. Tá? Usava um aplicativo, na época não tinha. Eu não sei se não tinha o YouTube Premium ou se eu que não conseguia pagar o YouTube Premium. Mas eu lembro que eu baixava um aplicativo, né, que era o SnapTube, e aí ali, a partir daquilo ali, eu ia baixando os vídeos, né, e ia assistindo durante o percurso, ou lendo livros, né, eu tenho vários livros de programação, inclusive eu já fiz conteúdo sobre livros de programação, o quanto eles continuam relevantes mesmo na era da AI, então você continuar evoluindo é importante, não é porque agora as coisas estão mais fáceis de fazer que você não vai exercitar o seu raciocínio lógico, não é porque agora você tem inteligência artificial que a sua inteligência orgânica simplesmente não precisa mais ser exercitada. Isso aqui é uma coisa que eu faria muito mais, principalmente treinamentos. Eu tive treinamentos que me aceleraram e muito. Às vezes você acaba tendo preconceito porque eu ficava, não, às vezes esse treinamento é caro, ah não, depois mais pra frente eu vejo isso, essas coisas. Mas todos os treinamentos bons, tá? Treinamento bom, não tô falando de pegar qualquer treinamentozinho assim, eles aceleraram ali a minha carreira. E muitas vezes nem eram treinamentos caros, tá? Porque eu já comprei curso de R$19,90 ali na Udemy, e aí eu já dou até a dica, tá? Conteúdo em inglês na Udemy tem muito, muito melhor, assim, é um salto gigantesco do que conteúdo em português. Se você tiver essa possibilidade de ver os conteúdos em inglês, assim, a qualidade é diferente. E aí eu vou para outro nível de jogo que eu comecei a ficar tão aficionado para ver, nossa, se tem muito conteúdo bom aqui no Brasil, tem muito conteúdo bom no Brasil. E também tem muito conteúdo bom gringo, assim como tem conteúdo gringo ruim também. Eu comecei, para você ter noção, a pesquisar conteúdos de youtubers que nem falavam nem inglês. Então eu comecei a ver conteúdos russos, comecei a ver conteúdos japoneses. Incrivelmente dá para você entender. Isso aqui é a parte mais legal, principalmente porque hoje você tem YouTube. Então eu investiria um tempo ali na minha base intelectual aqui, né, na sua capacidade intelectual. Então, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de atualização de inteligência artificial, cada vez mais exponencial, não importa se você não precisa fazer alguma coisa na mão, não é sobre isso a conversa. Eu sei, tem muita coisa que você não precisa nem abrir o seu VS Code mais para fazer, mas você saber que dá para fazer, as possibilidades e também os tipos de ferramentas, como você doma aquelas ferramentas, você não se torna um profissional refém de mercado. Porque tem uma coisa que as pessoas acabam não levando em consideração, principalmente se você já está acomodado numa vaga, que é a sua capacidade de empregabilidade. Então, muitas vezes, e aí já venho para o meu terceiro ponto aqui, que é de trabalhar na sua empregabilidade. O que, que isso quer dizer, Felipão? Então, eu falei primeiro de investimento ali financeiro, depois de investimento ali intelectual, e agora vamos falar da capacidade de empregabilidade, que seria o terceiro grande ponto aqui. Bom, muitas vezes eu acabava trabalhando dentro de um projeto da empresa e eu só fazia aquilo. Então, quando você trabalha num projeto da empresa, que muitas vezes tem aquelas bibliotecas caseiras, né? E você tem algumas coisas que é muito específico daquele projeto, você vai ver que se você sair daquele projeto, se você ficar muito tempo sem se atualizar só vendo aquele projeto, quando você volta para o mercado, a sua capacidade intelectual e a sua empregabilidade diminui. Não é tipo assim, ah, estou estudando programação, é sempre um degrau para cima. Se você fica muito tempo mexendo só num tipo de coisa, só num tipo de tecnologia, só num tipo de projeto, você se fecha para o mercado. E aí, se acontecer de você ser mandado embora, se acontecer de você precisar trocar de emprego, às vezes acontecer alguma coisa e por algum motivo você precisa olhar para o mercado, às vezes você só tá de saco cheio mesmo do ambiente, quer ir ver outros olhares, outros ambientes ali, você acaba vendo que quando você volta para o mercado ele faz isso aqui, ó. E aí, as IAs também, só que você tá aqui, né? E pior ainda quando você mexe num sistema caseiro que só existe numa empresa, porque muitas vezes tem algumas coisas que você não consegue reaproveitar. Você consegue reaproveitar a lógica? Consegue, mas e quando o seu trabalho é todos os dias fazer coisas muito parecidas? É só um CRUD que muda de tema, ou então só web services que muda de tema, você não está testando novas habilidades, você não está testando novas técnicas, então, a sua capacidade de empregabilidade é importante. Então, quando você fica muito preso ao seu os projetos e o tipo de coisa que você faz no seu trabalho, que vai chegar no momento que você vai sentir que você chegou num teto, que você não evolui, você acaba entrando numa zona de conforto.
porque você lida muito bem com os problemas daquela empresa e muitas vezes até daquele projeto. Mas se você voltar para o mercado, você vai ver que muitas vezes você deixou de acompanhar. E a capacidade de empregabilidade não é uma coisa fácil, mas é um exercício. Então, basicamente, você ter projetos pessoais é interessante, não é fácil, tá? Porque você muitas vezes vai chegar cansado, muitas vezes você não quer, você quer curtir, você quer fazer um churrasco no final de semana. Você não quer sentar e estudar um pouco ou trabalhar em algum projeto pessoal, mas tudo isso acaba agregando. Tudo isso é importante para o seu fator de empregabilidade. E é essas horas que você acaba vendo que aquela história, profissional de TI ganha muito bem. Pode ser até que você fale isso, mas a que custo? Então você vai chegar a momentos que você vai falar, poxa, o salário é bom, mas a que custo? Então vai ter momentos da sua vida que você fala, poxa, estou recebendo excelentes salários, mas estou me sentindo cansado. Então muitas vezes vai acontecer de você virar à noite trabalhando. Já aconteceu comigo mais de uma vez durante a minha carreira. Já aconteceu de eu ter que trabalhar finais de semanas assim seguidos. Teve um ano da minha vida que eu trabalhei quase todos os finais de semana. Para ser sincero, eu trabalhei praticamente todos os finais de semana. Eu não fiz nada, como se eu tivesse perdido um ano da minha vida. Então, esse aqui é um outro ponto aqui. E aí, vem com uma dica bônus que ela é complexa e até quase que contraditória com essa outra dica que eu acabei de falar aqui de trabalhar o seu fator de empregabilidade, que é saber relaxar. Isso aqui é importante. Então, quando você está muito bitolado nisso, chega uma hora que o seu cérebro ele vai travar. É natural. E aí, se você entrar no nível de neuro, você não vai conseguir sair do lugar mais. E aí, você pode até ter problema de burnout, problemas de depressão. Então, saber dosar isso é importante. Então, assim, não é interessante você literalmente largar o seu fator de empregabilidade, não ter um momento para você estudar, não ter um momento para você investir ali num curso, num treinamento, numa mentoria. Isso aqui não estou falando para você fazer isso, mas também não ficar bitolado 100% disso. Então, eu não estou estudando, eu estou jogando quando eu poderia estar programando. Você também pode fazer isso. E aí o grande foco aqui é a construção de rotinas. Quando eu era mais novo, eu vivia falando, eu não quero ter uma rotina, porque ter rotina torna a vida chata e complicada. Mas você pode, e eu não sei, se você sabe ter uma rotina saudável, uma rotina boa. Nem toda rotina é ruim. Então, fazer exercício, no meu caso, está me ajudando muito. Trabalhar em coisas que não são nada a ver com programação por hobby, assim, então estudar outras áreas, ou então até mesmo simplesmente ficar e jogar e me entregar a um jogo de videogame, também é uma maneira de eu conseguir encaixar esse equilíbrio. Porque se você está se sentindo culpado toda hora, porque não estou fazendo curso, tem aquele bootcamp que eu comprei e não estou fazendo, aquele cursinho lá que eu comprei naquela plataforma e não estou mexendo, você vai ver que isso aí, na verdade, vai estar jogando contra você. Então é importante você saber relaxar. Então, assim, não é você desleixar em nada, mas também você ter esse momento para você conseguir desligar. E eu sinto que teve momentos ali que eu falei, nossa, eu perdi muito tempo, não estava me atualizando no mercado, aí eu vivi um momento ali de euforia, de estudar, fazer mentoria, ler livro, engoli muito livro. Eu só consigo ter esse canal hoje porque eu tenho muita bagagem para conversar por conta de experiências e dessas vivências que eu tive estudando, adquirindo conhecimento, entre outras coisas. Porém, também teve momentos que eu falei, cara, eu podia ter relaxado mais, estava tudo bem, tá? Então você não precisa. E qual que é a melhor maneira de você fazer isso? Criando uma rotina funcional. Então, se você ainda pensa, não, rotina é ruim, rotina... principalmente quem é mais novo tem esse pensamento, né? Eu não quero viver de rotina, que rotina é chato. Meu amigo, você primeiramente aí, né, recolha-se ao seu todinho e saiba que dá para você criar rotinas boas. Então, se você puder criar uma relação boa com a sua vida profissional e com a sua vida pessoal, é o melhor cenário. Então, separa na agenda aquela horinha. Você não precisa estudar 8 horas no dia. Se quiser, você pode pegar um dia e fazer isso. Mas também, poxa, vou separar, nem que seja meia horinha aqui, vou estudar. Alguma coisa aleatória eu vou estudar. Então, você também tem aquele momento, é o momento de eu jogar videogame sem culpa, paizão. Tô nem aí. Então é o momento de eu ver aquela série sim, sem culpa, e se desligar também, sem abandonar. Porque assim, você vai saber que você tá cuidando. Igual quando você tem lá no trabalho as tasks no Gira, você pode ter também ali a sua organização. Não precisa ficar com o complexo de ter que criar um algoritmo ou um modelo de teste de treino, essas coisas mais hardcore. Não, meu amigo. Você pode ter essa relação de vida pessoal e profissional muito mais saudável se você se programar para isso. Então, ter uma vida profissional e pessoal que elas lidam de maneira saudável é o que vai te permitir manter-se no jogo por mais tempo.
Eu conheço pessoas que se dedicaram tanto ao trabalho que elas tiveram problemas no relacionamento, problema com o marido, com a esposa. Não faltam histórias que eu poderia contar de pessoas que eu conheci que viviam tendo problema com a esposa por conta de relação com o trabalho, ou de estar em casa e ter que estar estudando ou trabalhando alguma coisa. Então, isso aqui pode te gerar problemas. E é aquilo que eu falo. Muitas vezes, se você entrou na área emocionado por causa de salário, você precisa se perguntar o a que custo. Então, você quer ter um salário de 40k ganhando na gringa essas coisas, mas não ter tempo nem para sair na rua, nem para fazer um exercício, nem para dar atenção pro seu namorado, para sua namorada, nem para conseguir dar atenção para sua família, nem nada e definhar ali no seu quesito de saúde, ou você quer conseguir alcançar isso, às vezes até um salário menor, mas conseguir se dedicar, conseguir jogar um videogame sem culpa, conseguir se exercitar, conseguir visitar alguém, conseguir fazer uns passeios. Então, tudo isso são coisas que você pode ir se preparando aos poucos. E aí, é claro, você também pode alcançar essa rotina com salários maiores ou com salários menores. Mas uma coisa eu sei, se você travar e danificar, meu amigo, antes precisavam de uma pessoa para substituir você. E às vezes nem precisava, às vezes o time absorvia. Agora é capaz até de, se você não conseguir produzir nada, hoje já tem uma inteligência artificial que vai conseguir produzir mais. Então, eu não estou falando que inteligência artificial vai substituir ninguém. Até porque eu não acredito que inteligência artificial vai substituir todo mundo, que vai acabar as vagas de tecnologia. Não é isso que eu estou dizendo. Porém, se você chegar no seu ponto morto ali de não conseguir executar nada, ou entrar num ponto de burnout, entrar num ponto onde você literalmente ali, igual o carro, quando não sai do lugar, tá no ponto morto, que é o que é tá no ponto morto? Ponto morto é você literalmente não conseguir produzir ou avançar. Não importa. Se você está travado num lugar, a sua vida profissional vai travar e muitas vezes a sua vida profissional vai afetar a sua vida pessoal. Aí você vai ver problema de conta chegando, aí você vai ter problema de ansiedade, entre outras coisas. Então, cuidar do fator empregabilidade é importante. Cuidar dos seus investimentos pessoais é muito importante. Cuidar do seu investimento intelectual é importante, mas você conseguir criar uma rotina onde a sua vida pessoal e profissional não estão brigando e entrando em conflitos, pode ter certeza, isso aqui é o mais importante de tudo.